Essa daqui é a Hagatha, de Digital Circus, uma das personagens que o público mais gostava até o lançamento do último episódio da série, o episódio 5, que mostrou comportamentos um pouco mais complicados da personagem, um pouco mais da sua história e a de outros também, junto com leves sinais, incluindo até uma cena com glitches no seu cabelo, mostrando que talvez a personagem esteja lentamente ficando louca, e talvez ela vá de Vasco aí nos próximos episódios. A vida é triste. Oi gente, tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E hoje, pra fazer jus ao nome do canal, estamos aqui pra fazer teorias do episódio 5 da série que saiu recentemente. Vamos falar um pouco sobre a Hagatha, a história dela que acabou sendo revelada, como a gente, na cagada, acabamos acertando aí quase tudo a respeito da história dela, e agora temos um pouco mais de detalhes pra poder falar sobre isso, e como eu acho que a Hagatha pode potencialmente se tornar um personagem bem complicado nos próximos episódios, talvez até um vilão, isso se ela durar até o final da série. A criadora da série fez uma gracinha, mano, de responder uma pergunta que o pessoal falou, tipo, a Hagatha vai ficar bem depois do episódio 5? Ela só respondeu com 2 risadinhas. Nossa, vocês podem começar a rezar, tá? Ela já foi de base. Enfim, antes de começar, não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar o Seja Membro pra você receber todos esses vídeos aqui antecipadamente, beleza? Enfim, senta aí e vem comigo. Tá legal então. O que aconteceu exatamente nos últimos episódios de Digital Circus pra gente ter essa parada das pessoas acharem que a Hagatha tá enlouquecendo? Tudo isso começou com uma sequência de cenas bem específica, onde, nesse último episódio, Hagatha, Jax e Pomni interagiram bastante. Ao longo do episódio, foi a primeira vez que nós vimos alguém conversando com o Jax numa boa. Depois de praticamente 2 horas de série, finalmente alguém teve coragem de falar com o Jax, e esse alguém foi a Pomni. Estranhamente, eles acabaram se dando bem até, fazendo uma pequena amizade com a Pomni rindo das piadinhas dele e tal, e se identificando um pouco, talvez, o que deixou a Hagatha levemente coringada até o talo e fez com que ela fosse dando certas alfinetadas sobre coisas do passado, fosse surtando um pouco aqui e ali e finalmente mostrando um pouco mais da sua personalidade de verdade. Perto do fim do episódio, existe uma cena onde Hagatha pede desculpa pro Jax de forma irônica por ter citado uma coisa do passado. Jax fica claramente meio pistola com isso e a Hagatha, antes de se afastar, dá pra notar que o cabelo dela dá uma pequena bugada. Que, por sinal, eu sei que tem uma galera fortíssima, fãs da Hagatha, defendendo a ideia de que não é que ela tá enlouquecendo, não é que isso daí é um negócio que tá rolando na série, não, é que é um erro de renderização, foi um bug na hora que os caras renderizaram o episódio e tal, mas vamos ser sinceros que, mano, só não é. É muito mais fácil que seja uma coisa proposital, até porque é um erro de bug de cabelo, sabe? Sabemos que a Hagatha, desde o primeiro episódio da série, ela já tem esses pequenos problemas. É a personagem mais solitária e a que mais se ferrou em todos os 5 episódios. Então é bastante coerente que pra gente fale um pouco sobre isso, Por que exatamente ela pode estar enlouquecendo aos poucos. É legal a gente começar de uma cena específica, que é justamente a cena que nos confirma a história da Hagatha. Uma cena onde todos os personagens aparecem em um bar e ficam conversando um pouco sobre como era mais ou menos o que eles lembram da vida deles antes do circo. Nessa cena, a Hagatha fala um pouco sobre a sua história. Caramba, por onde eu começo? Eu nasci em uma família abastada. A gente tinha uma propriedade enorme, cheia de cavalos e galinhas. E a minha mãe... minha mãe era complicada. Eu trabalhei como corretora de imóveis por um tempo até acabar aqui. Essa cena é bastante interessante, jovens, por 2 razões. Gengo, por exemplo, confirma que ela tinha feito faculdade de artes até certo momento, mas ela não terminou essa faculdade e acabou trabalhando em um fast food, que era a teoria que todo mundo tinha sobre o personagem dela. A própria Zubul começa a falar que trabalhou com tatuagens também. Temos umas coisas legais aqui e ali da Pomni, mas toda a história da Hagatha foi a que mais chama a atenção. De fato, todas as teorias do público estavam certas. Hagatha realmente era uma pessoa rica. Hoje em dia ela tem 30 anos, mas sempre teve muita condição na vida. Morou em uma fazenda em uma certa época, onde ela tinha cavalos e galinhas, que inclusive ela cita isso nos últimos episódios, mas sua família e especificamente sua mãe não a tratavam muito bem. Ela diz que sente falta até do pessoal da família, mas sabe que ninguém deve estar sentindo falta dela. Inclusive ela deixa destacado ali que não sente falta dos gritos e dos problemas que ela tinha com sua família. O clima pesa um pouco e logo em seguida ela começa a disfarçar. Quando nós falamos sobre o personagem da Hagatha em si, jovens, é nesse ponto que a série deixa um pouco mais claro alguns temas específicos que ela quer trabalhar e que pra mim, por sinal, sempre foram muito claros, como Digital Circus é uma série que pega cada um dos seus personagens e trabalha um pouco os problemas, as lutas internas e os traumas psicológicos da cabeça de cada um desses personagens. Hagatha, em específico, sendo essa pessoa que a luta interna dela é justamente o seu jeito inteiro de interagir com as pessoas.
Vocês já perceberam, por exemplo, que Hagatha, entre todos os personagens da série, ela não tem nenhum amigo. Eu quero dizer, nenhum amigo verdadeiro. Ninguém em quem ela confie. Desde que a série começou a ser lançada, a criadora já falou várias vezes que Hagatha é um personagem que evita conflito. Ela faz coisas pra poder não procurar briga, ela evita falar coisas que ela vai magoar alguém. Inclusive, nesse próprio episódio, ela diz que não gostaria de ser babaca com ninguém, mesmo que essa pessoa mereça. Por ter sido criada em uma família cheia de pessoas ricas e ter trauma com essas pessoas, fica bem óbvio que a Hagatha tem dificuldade de confiar em alguém, mesmo que ela queira, e principalmente de ser sincera em alguma coisa. Ela tem medo de desagradar as pessoas à sua volta, e assim essas pessoas irem embora, sentindo que ela não é legal, não é divertida ou não é necessária. Em outras palavras, a Hagatha tem muitos traços de uma personalidade bem paranoica e uma autoestima bem da pequena. Esse episódio 5 aqui é o episódio que tem foco total no personagem da Hagatha, e por mais que a gente não veja muita coisa a respeito da história dela e do seu passado, é a mesma coisa que rolou no episódio 4, onde nós tínhamos um aprofundamento no personagem da Gengo, e a gente acabou descobrindo alguns problemas de cabeça que ela poderia ter, como quando a gente viu toda a história da Gengo trabalhando no fast food, a gente entende nesse episódio 5 aqui coisas que a gente viu lá atrás, como por exemplo que a Gengo gostaria de fazer faculdade de artes, ela era uma pessoa tímida que trabalhou em um fast food como gerente, então ela teve que desenvolver uma personalidade mais forte, mais agressiva, e isso acabou gerando alguns probleminhas de cabeça nela. No caso da Hagatha, é bem semelhante. A Hagatha, inclusive, até fala isso no episódio 5, quando ela vê que ela falou uma parada que era inapropriada, ela diz, era pra eu ser melhor do que isso, como se a régua que ela usa pra se medir é um pouquinho alta demais. E é justamente esse o problema psicológico que essa personagem carrega. E a personagem que tá mais na beira do abismo, no momento atual da série, é a Hagatha. A mentalidade do personagem da Hagatha finalmente fez sentido pra mim depois desse episódio. Ela de verdade acredita que se ela falar uma coisa que ela realmente pensa, se ela for babaca com alguém, se ela fizer uma crítica, se ela for negativa em algum ponto, se ela pesar o clima em algum momento, as pessoas não vão gostar dela, não vão querer ficar perto dela. Porque assim como uma pessoa de alta classe, que é melhor do que isso, ela tem que ser meio perfeitinha. E justamente por conta disso, ela é a personagem mais solitária do grupo. O que é muito triste, porque ao mesmo tempo que ela é a mais solitária do grupo, ela é a que mais se esforça pra ter relações com todo mundo. Ela trata todo mundo muito bem, ela fala tudo de uma forma muito feliz, ela tenta sempre ser alegre, positiva, mas mesmo fazendo tudo isso, ela nunca é sincera de verdade. Então, ela nunca consegue ter relações de verdade com as pessoas. Eu sei que muita gente, mano, que gostava muito da Hagatha, pós aí o episódio 5, agora as pessoas odeiam a Hagatha, né? Porque as pessoas são rápidas pra odiar personagens hoje em dia. Tadinha da Hagatha, gente. A história da menina é mó triste, gente. Qual foi? Eu acho que a maioria das pessoas esquecem de olhar um pouco as coisas da história pelo ponto de vista da Hagatha, principalmente no episódio 5. Jovens, imaginem o seguinte. Dentro do circo ali, com quem a Hagatha realmente tem uma relação de amizade verdadeira? Ela conhece todo mundo, mas ela não é amiga de ninguém. E aí, pensem nesse ponto de vista. No episódio 1 da série, a Pomni chegou, e a Hagatha tava totalmente sozinha. Então, os 5 episódios da série que a gente teve até agora, todos são a Hagatha tentando virar amiga da Pomni. E percebam que ela faz isso de uma forma até um pouco desesperada. Ela bate na porta da Pomni pra acordar ela pergunta se ela tá bem, ela fica tentando animar a Pomni em todos os episódios e fazendo um esforço muito grande pra isso, pra que a Pomni goste dela. E aí, imagina como é que tá a reação da Hagatha agora depois do episódio 5, onde ela se esforçou tanto, ela fez tudo o que ela podia pela Pomni, aí a Pomni foi lá e virou amiga do Jax. Tipo, em um episódio que o Jax e a Pomni conversaram, o Jax fez uma coisa que a Hagatha não consegue. Ele foi sincero, ele falou umas paradas que ele realmente pensava, ele fez umas piadinhas que realmente vieram mais do coração mesmo, a Pomni gostou, e eles já meio que viraram colegas, mais colegas do que a Hagatha e a Pomni são. É justamente por isso que a personagem se sente tão solitária. Fala pra mim se não parece bem solitário. Zubal a gente não sabe exatamente, mas nunca vimos eles interagindo de uma forma muito amigável. Jax a gente sabe que Hagatha e o Jax se odeiam. A Gengo lá no episódio 4 fala sobre como gosta da Hagatha, mas que depois que você fala com ela por muito tempo, você não consegue saber se ela tá ou não sendo verdadeira. Isso inclusive acaba fazendo muito mais sentido quando a gente pensa na série desde o episódio 1. Nesse episódio 5, por exemplo, tem uma cena que eu acho muito interessante, que é quando a Pomni pergunta pro Jax, ué, você não tem nenhum amigo, tipo, amigo de verdade? Aí a Hagatha aparece do nada e fala, não tem mais. Eu acho que essa cena é interessante porque ela serve tanto pro Jax, quanto pode servir pra própria Hagatha em si. Eu não sei se vocês vão lembrar muito bem a respeito disso, jovens, mas se vocês assistirem com cuidado o episódio 3, que é aquele episódio da série onde o Kingo, ele aparece por um tempo na escuridão e ele fica são, né? Ele fica lúcido. Nesse episódio onde ele fica tranquilo, ele diz que a pior coisa que podia acontecer pra alguém naquele mundo é uma pessoa sentir que não é amada ou necessária pra ninguém. Essa frase é bastante
especial e eu acredito que possa ser até uma dica do próprio Kingo pra como as pessoas enlouquecem naquele mundo. Geralmente, não é só porque elas não conseguem achar uma saída ou porque elas estão com muitos problemas, é porque elas estão sozinhas. E esse é um ponto muito específico da Hagatha. Desde o primeiro episódio, o que mais parece aqui é que ela tá sozinha. Tentem imaginar as coisas do ponto de vista do personagem da Hagatha em si, por exemplo, jovens, de como desde o episódio 1 ela tá tentando fazer amizade com a Pomini, e ela até de certa forma consegue se tornar colega dela, mas ainda a gente não sente que é uma amizade verdadeira, que elas já bateram um papo onde uma se abriu pra outra. Uma coisa realmente estranha, porque mesmo o Jack sendo extremamente babaca, parece que em um episódio ele já é mais próximo da Pomini do que a própria Hagatha. O final desse episódio, inclusive, deixa um pouco disso a transparecer, onde Gangle, Zubul e o Kingo vão indo andando por um lado, e a Hagatha fica sozinha, e o Jax e a Pomini vão andando por outro lado. Hagatha não consegue ir conversar com nenhum deles, porque no fundo, ela não é próxima de nenhum deles. A história da Hagatha, se a gente for parar pra pensar, jovens, ela é genuinamente, além de ser bastante interessante, ela é uma das histórias mais tristes a respeito de cada um dos personagens, porque acredito eu que muitas pessoas já assistiram a série e entenderam essa ideia de que Digital Circus é um pouco sobre não apenas o mundo, né, aquele circo digital e tal, tudo que tá acontecendo, os plot twists, ele também é bastante sobre as lutas internas desses personagens. E do caso aqui, a sinceridade de um personagem pra com o outro tem sido o que tem aproximado muito esses personagens, onde depois que a Pomini chegou, parece que tá todo mundo se abrindo um pouco mais. Isso é realmente bastante interessante. Eu inclusive já falei isso em outros vídeos, até quando eu assisti o episódio aqui no canal, mas eu acredito que a Pomini, apesar dela ser a pessoa que chegou há menos tempo ali, né, na loucura do circo, ela parece ser a pessoa que mentalmente é mais instável. Em todos os primeiros 5 episódios da série, a gente tem pelo menos uma ceninha onde a Pomini senta pra ouvir uma outra pessoa. O maior exemplo de empatia que ela teve em toda a série até agora foi com o Jax nesse episódio, onde ela realmente... Todo mundo na série odeia o Jax. Todo mundo. Todos. Em todos os lugares odeiam o Jax. A única coisa que ele fez, mesmo depois que a Pomini chegou, é ficar fazendo piadinhas. Ele zoa uma coisa ali, ele faz alguma coisa pra poder estragar a aventura de outras pessoas ali, ele cria problemas em todos os momentos, e mesmo assim, quando ele parou pra sentar e conversar com a Pomini, ela sentiu que talvez tivesse alguma sinceridade ali. Talvez tivesse algum tipo de dor, algum passado que ela pudesse ajudar, e ela realmente sentou pra conversar com o cara numa boa. Pomini não foi apenas a única pessoa que sentou pra conversar com Jax, mas ela também parece ter se identificado um pouco com ele. Quando a gente aprende um pouco sobre como era a vida da Pomini, né, que ela tinha 25 anos, ela já trabalhou em um mercadinho na época em que ela tava começando a ser adulta, e já trabalhou com contabilidade, que era uma vida super chata e tal. A gente tem até uma parada que ninguém esperava da Pomini, que é que ela era meio youtuber da vida, né? Tá aí uma coisa que não, na real, não esperava mesmo da Pomini. Mas a razão é bastante interessante. Como a vida da Pomini era extremamente chata, ela costumava gravar vídeos em prédios abandonados e postar só pra ela mesma como uma forma de desabafo mental, já que ela queria um pouquinho de adrenalina na sua vida pra deixar ela um pouco mais divertida. Pomini, então, é uma pessoa que tinha uma vida sem graça. E aí, pode acabar entrando o detalhe do porquê ela e o Jax acabaram se dando muito bem. Se vocês forem olhar as interações dos dois dentro do episódio, toda vez que o Jax conta uma piadinha depois que a Pomini parou de ter aquele medo dele, ela ri das piadas. Ela acha ele genuinamente divertido. Tanto é que nesse episódio tem uma dinâmica de votação, onde um personagem pode sugerir uma parada, e aí todos os outros eles têm que votar pra ver se isso vai ou não vai acontecer. No começo do episódio, por exemplo, os caras votam que o Jax agora ele vai ser vegano o dia inteiro. Aí todo mundo vota a favor e ele fica lá. Boa parte das votações nesse episódio, inclusive, são pra poder zoar o Jax. E aí mais pra frente, quando a Pomini e o Jax já conversaram, eles já estão se entendendo, os caras vão fazer uma votação pro Jax colocar uma roupinha de maid, por exemplo. A Pomini é a única pessoa que vota contra, porque aqui ela já tava gostando dele. Entendem como, apesar de não ter sido bacana com a Pomini, não ter sido legal, não ter falado palavras bonitas ou tentado confortar ela em certos momentos, parece que ele conseguiu criar uma espécie de laço com ela ali em pouco tempo por conta da sua sinceridade. Isso é algo do qual Hagatha ainda não teve acesso, o que provavelmente é a luta interna da personagem e pode ser algo que faça com que ela se torne uma pessoa perigosa no futuro. Como assim perigosa, Link? Bom, Hagatha, a gente pode dizer que facilmente ela é a pessoa mais solitária do grupo do circo, mas não apenas isso. Ela também claramente é a que mais se esforça pra tentar ser legal com todo mundo, mesmo que ela não queira. Isso faz com que, sim, ela machuque outras pessoas, mas ela também se machuca no processo. E é justamente por isso que eu acho que as coisas podem tender a ficar um pouco
complicadas nos próximos episódios. O que a gente conseguiu entender por meio do que rolou nesse episódio 5 aqui, é que Agatha, tanto quanto Jax, parece que eles tinham um amigo em comum. Esse amigo, muitas pessoas acreditam inclusive que ele chegou a aparecer no momento de intervalo desse episódio, onde o Jax tá correndo pelos corredores do circo, mas ele para pra ver uma porta de um personagem que enlouqueceu. Esse personagem tá marcado com um X e ele tem o rosto de um sapinho sorridente. Talvez esse personagem tenha sido amigo tanto do Jax quanto da Agatha. E talvez justamente por conta disso, eles acabem não se gostando. Existem muitas teorias também que algumas pessoas acreditam que o Jax tem alguma coisa a ver com Fazenda também, né? Tipo, essas teorias existem há bastante tempo e tem muitas pessoas que inclusive acreditam que talvez os dois personagens já se conheçam, talvez até da vida real, mas eu acredito que já é um pouco de viagem. A gente não tem muitas confirmações pra poder falar isso, então eu sinceramente duvido bastante. Se a gente fosse parar pra pensar, eu não acho que nenhuma parte da história de fato da Agatha vai ser sobre algum grande plot do universo de Digital Circus, ou qualquer coisa que seja realmente importante, além de algo que seja só, tipo, importante pra ela mesma, sabe? Acho eu que as partes mais interessantes da história da sua personagem, todas, talvez sejam um pouco relacionadas apenas com o Jax, que é um dos, se não o personagem mais interessante que a gente teve até agora em quesito de teorias, principalmente por conta das suas ações e o jeito estranho como ele age em todos os episódios. Muitas pessoas perceberam então essa ideia de que depois desse episódio ficou claro a ideia de que talvez então Agatha e Jax tinham um amigo em comum. Esse amigo, obviamente, enlouqueceu. E como a Agatha detesta muito Jax, junto com todos os outros personagens, inclusive, talvez Jax tenha sido a razão pela qual esse personagem tenha enlouquecido. Só que a cada episódio que passa, a gente percebe que o Jax é mais uma casca de bully de ensino médio do que de fato um personagem que realmente tá tentando matar todo mundo ou é uma espécie de vilão da história. Nesse episódio, por exemplo, ele pergunta algo sobre a Gangle, sobre se a Pomni acredita ou não que a Gangle pode ficar feliz de verdade por um tempo, já que ela sempre depende daquela máscara de alegria que ela usa pra esconder o que ela sente de verdade. Ele fala sobre Agatha e até no último episódio, o episódio 4, tem uma cena que ele chega lá na Pomni e conversa com ela de boa, tipo, e aí, como é que você tá? Ele pergunta se ela tá tranquila, se tá um dia estressante, etc. Nos últimos episódios, Jax tem parecido muito mais só um carinha comum que é meio babaca às vezes, do que de fato um personagem maligno e horroroso. Fora, é claro, os detalhes que a gente já sabia do Jax por conta da própria autora da série ter falado umas coisas sobre ele, né? A gente sabe que a autora da série já falou, por exemplo, que o Jax é o personagem favorito dela. E o personagem favorito do autor sempre tem um monte de coisa pra esconder. A autora já falou que as ações estranhas que o Jax toma têm alguma razão. Então talvez o Jax só saiba de uma coisa que ninguém sabe. E por conta disso, talvez ele acabou fazendo algo que matou um dos seus amigos. Depois disso, ele teve que dar uma disfarçada, ou algo aconteceu com ele, e a Agatha não sabe exatamente sobre isso. Muitas coisas ainda têm que ser reveladas, mas eu acredito, jovens, que o personagem da Agatha agora, ele já é um livro aberto. E infelizmente, cara, eu acho que o destino dela pode ser, mano, se pá, pode começar a dar bosta já do próximo episódio em diante. O próximo episódio da série, o episódio 6, é pra ser um episódio focado no Jax. E aí o episódio 5, né, acabou com o Jax levando a Pomni pra ver uma coisa no seu quarto. Então, talvez ele vá mostrar alguma coisa do passado, talvez ele vá falar sobre esse amigo que ele tinha, a gente não sabe. Mas bom, a Agatha com certeza absoluta vai ter algo a ver com essa história também, já que ela teve muito destaque nesse episódio, tanto quanto Jax. Então, o episódio que tinha foco na Agatha, na sua história e na sua personalidade, foi esse episódio aqui, o episódio 5. E tudo que a gente conseguiu aprender um pouco a respeito dela, eu gostei bastante que teve um monte de gente que passou de amar a Agatha pra detestar muito ela e tal, sem prestar um pouco de atenção na profundidade da personagem. É uma pessoa de 30 anos que foi bem traumatizada durante a vida e não sabe como se relacionar bem com as pessoas. Eu realmente espero que o destino da personagem não seja algo trágico, visto que junto com todos os outros personagens que estão ali dentro do circo, todos eles são bastante sofredores, na verdade. Então realmente comecei a desejar e esperar que eles fiquem bem, né? Mas é claro que se pá, vai dar bosta mesmo, né, mano? É o que acontece com a vida. Mas enfim, e você que tá assistindo aqui? Acha que a Agatha de fato vai enlouquecer ou não? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo, abraço, valeu, falei, até mais.